Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devin Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachade Shatarine Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Haribol, todas as glórias aos devotos reunidos. Nesta aula falaremos o capítulo 37 do canto 10 do Srimad Bhagavatam, intitulado A Morte dos Demônios Keshi e Vyoma. Em resumo a esse capítulo, é descrito a morte do demônio cavalo Keshi, a glorificação dos futuros passatempos do Senhor Krishna feita por Narada e como Krishna matou Vyoma-asura. Por ordem de Kamsa, o demônio Keshi assumiu a forma de um cavalo gigantesco e foi para Vraja. Ao se aproximar, seu relinchar estrondoso aterrorizou todos os habitantes que começaram a procurar por Sri Krishna. Quando viu o demônio, Krishna adiantou-se e desafiou-o a se aproximar. Keshi arremeteu contra Krishna e tentou atingi-lo com suas patas dianteiras, mas o Senhor agarrou-as, girou o demônio várias vezes e então atirou-o à distância de 100 arcos. Keshi permaneceu algum tempo inconsciente. Ao voltar a si, o demônio, furioso e com a boca escancarada, atacou Krishna outra vez. O Senhor, então, enfiou seu braço esquerdo na boca do demônio cavalo, e quando Keshi tentou morder o braço, este parecia uma vara de ferro em brasa. O braço de Krishna expandiu-se cada vez mais, até acabar sufocando o demônio, que em agonia extrema abandonou a vida. O Senhor Krishna em seguida retirou o braço. Ele permaneceu sereno, sem mostrar orgulho por ter matado o demônio, enquanto os semideuses lançavam do céu chuvas de flores e glorificavam o Senhor com orações. Logo depois disso, Narada Muni, o grande sábio dentre os semideuses, aproximou-se de Krishna e orou para ele de várias maneiras, glorificando os futuros passatempos do Senhor. Narada então prestou reverências e partiu. Certo dia, enquanto apacentavam as vacas, Krishna e Balarama e os vaqueirinhos absorveram-se em brincar de esconde-esconde. Alguns dos meninos faziam o papel de ovelhas, alguns o de ladrões e outros o de pastores. Os pastores deviam procurar as ovelhas que os ladrões haviam roubado. Aproveitando-se deste jogo, um demônio chamado Vyoma, enviado por Kamsa, disfarçou-se de vaqueirinho e juntou-se ao bando de ladrões. Ele raptou um grupo de vaqueirinhos de cada vez e atirou-os numa gruta da montanha, mantendo-os lá mediante o bloqueio da entrada com uma grande pedra. Pouco a pouco, Vyoma-asura raptou todos os vaqueirinhos, menos uns 4 ou 5. Quando viu o que o demônio estava fazendo, Krishna correu atrás dele, agarrou-o e matou-o como se mataria um animal para o sacrifício. Terminando aqui o resumo, vamos dar início ao verso 1. Shukadeva Goswami disse: o menino, o demônio Keshi, enviado por Kamsa, apareceu em Vraja como um enorme cavalo.
Correndo com a velocidade da mente, ele rasgava a terra com os seus cascos. Os pelos de sua crina espalhavam pelo céu as nuvens e os aeroplanos dos semideuses. E ele, com seu estrondoso relinchar, aterrorizava a todos os presentes. Ao ver como o demônio estava assustando a aldeia de Gokula com seu terrível relincho e abalando as nuvens com sua cauda, a suprema personalidade de Deus adiantou-se para defrontá-lo. Keshi estava à procura de Krishna para lutar, e por isso, quando o Senhor ficou diante dele e desafiou-o a se aproximar, o cavalo respondeu com um rugido de leão. Ao ver que o Senhor se encontrava diante dele, Keshi correu em sua direção num acesso de cólera, com a boca escancarada, como que para engolir o céu. Precipitando-se com furiosa velocidade, o invencível e intratável demônio cavalo, com duas patas dianteiras, tentou golpear o Senhor de olhos de lótus. Mas o transcendental Senhor esquivou-se do golpe de Keshi e, em seguida, com os braços, agarrou iradamente o demônio pelas patas, girou-o no ar e, com desprezo, arrojou-o à distância de 100 arcos, assim como Garuda arremessaria uma serpente. O Senhor Krishna, então, ficou ali de pé. Ao recuperar a consciência, Keshi levantou-se com ira, escancarou a boca e, correndo, voltou a atacar o Senhor Krishna. Mas o Senhor apenas sorriu e enfiou o braço esquerdo na boca do cavalo com a mesma facilidade com que se faz uma cobra entrar num buraco no chão. Os dentes de Keshi caíram assim que tocaram o braço do Senhor Supremo, o qual para o demônio parecia tão quente quanto ferro fundido. Dentro do corpo de Keshi, o braço da Suprema Personalidade de Deus então expandiu-se enormemente, tal qual um estômago doente que incha devido à negligência. Quando o braço do Senhor Krishna se expandiu e bloqueou por completo a respiração de Keshi, suas patas se debateram em convulsões, seu corpo cobriu-se de suor e seus olhos reviraram. O demônio então soltou fezes e caiu no chão, morto. O Senhor Krishna, de braços poderosos, retirou o braço de dentro do corpo de Keshi, que agora parecia uma comprida fruta carcatica. Sem a menor exibição de orgulho por ter matado seu inimigo com tanta facilidade, o Senhor aceitou a adoração que os semideuses lhe ofereceram sob a forma de flores que choviam do céu. Meu querido rei, em seguida, o grande sábio entre os semideuses, Narada Muni, aproximou-se do Senhor Krishna num lugar solitário. Este elevadíssimo devoto disse ao Senhor, que executa sem esforço seus passatempos, as seguintes palavras: Ó Krishna, Krishna, Senhor ilimitado, fonte de todo o poder místico, Senhor do universo. Ó Vasudeva, abrigo de todos os seres e melhor dos iados. Ó Mestre, sois a alma suprema de todos os seres criados, sentado despercebidamente na gruta do coração, como o fogo latente da lenha. Sois a testemunha dentro de todos, a personalidade suprema e a deidade controladora máxima. Sois o refúgio de todas as almas, e sendo o controlador supremo, satisfazeis vossos desejos apenas através de vossa vontade. Por vossa potência criadora pessoal,
manifestastes no início os modos primordiais da natureza material e por intermédio deles criais, mantendes e então destruís este universo. Vós, aquele mesmo Criador, agora descendestes à terra para aniquilar os demônios Daityas, Pramatas e Rakshasas, que estão se fazendo passar por reis, e também para proteger os devotos. O demônio cavalo era tão aterrador que seu relinchar levou os assustados semideuses a abandonar seu reino celestial. Mas, para nossa boa fortuna, desfrustrastes o passatempo de matá-lo. Dentro de 2 dias apenas, ó Senhor onipotente, ver-vos-ei matar com vossas próprias mãos Chanura, Mustika e outros lutadores, bem como o elefante Kuvala Yapida e o rei Kamsa. Depois ver-vos-ei matar Kalayavana, Mura, Naraka e o demônio Búzio, e também ver-vos-ei roubar a flor Parijata e derrotar Indra. Então ver-vos-ei casar com muitas filhas de reis heróicos, após pagar por elas com vossa bravura. Então, ó Senhor do Universo, em Dwaraka livrareis o rei Nriga de uma maldição, e tomareis para vós a joia Shamantaka junto com outra esposa. Trareis de volta da morada de vosso servo Jamaraja o filho morto de um Brahmana, e depois matareis Paundraka, incendiareis a cidade de Kasha e aniquilareis Dantavakra e o rei de Sede durante o grande sacrifício de Rajasuya. Verei todos esses passatempos heróicos, bem como muitos outros que executareis durante vossa permanência em Dwaraka. Esses passatempos são glorificados nesta terra nas canções de poetas transcendentalistas. Em seguida verei aparecerdes como o tempo personificado, servindo como quadrigário de Arjuna e destruindo exércitos inteiros de soldados para livrar a terra de seu fardo. Aproximemo-nos de vós, a suprema personalidade de Deus, em busca de abrigo. Sois pleno de consciência espiritual perfeitamente pura e estáis sempre situado em vossa identidade original. Visto que vossa vontade nunca é contrariada, já lograstes todas as coisas desejáveis possíveis e, mediante o poder de vossa energia espiritual, permaneceis eternamente à parte do fluxo das qualidades da ilusão. Prostro-me diante de vós, o controlador supremo, que só dependeis de vós mesmo. Por meio de vossa potência providenciastes os ilimitados arranjos específicos deste universo. Agora aparecestes como o mais eminente herói dentre os Yados, Vrishnis e Satwatas, e escolhestes participar numa guerra humana. Então, Shukadeva Goswami disse: tendo assim dirigido essas palavras ao Senhor Krishna, o líder da dinastia Yadu, Narada prostrou-se e ofereceu-lhe reverências. Então, aquele grande sábio e eminentíssimo devoto despediu-se do Senhor e foi-se embora, sentindo enorme júbilo por tê-lo visto diretamente. Após matar em combate o demônio Keshi, a suprema personalidade de Deus continuou a apacentar as vacas e outros animais na companhia de seus alegres amigos vaqueirinhos. Desse modo, ele trazia felicidade a todos os residentes de Vrindavana. Certo dia, enquanto apacentavam os animais nas encostas da montanha, os vaqueirinhos brincavam de roubar e esconder.
fazendo os papéis de ladrões e pastores rivais. Naquela brincadeira, ó rei, alguns agiam como ladrões, outros como pastores e outros como ovelhas. Felizes, eles brincavam sem temer perigo algum. Um poderoso mágico chamado Vioma, filho do demônio Maia, apareceu então em cena disfarçado de vaqueirinho. Fingindo entrar na brincadeira como ladrão, ele passou a roubar a maioria dos vaqueirinhos que agiam como ovelhas. Aos poucos, o grande demônio raptou mais e mais vaqueirinhos e atirou-os na gruta de uma montanha, a qual bloqueou com um enorme bloco de pedra. Por fim, restaram só 4 ou 5 meninos brincando de ovelha. O Senhor Krishna, que dá refúgio a todos os devotos santos, compreendeu muito bem o que Vyoma-Asura estava fazendo. Assim como um leão agarra um lobo, Krishna capturou à força o demônio, enquanto este levava embora mais vaqueirinhos. O demônio reassumiu sua forma original, tão grande e poderosa quanto uma montanha enorme. Mas, por mais que tentasse libertar-se, não conseguia, tendo perdido sua força em decorrência de estar preso nos fortes braços do Senhor. O Senhor Achyuta prendeu Vyoma-Asura entre seus braços e atirou-o ao chão. Então, enquanto os semideuses no céu assistiam, Krishna matou-o da mesma forma como se mata um animal num sacrifício. Krishna, então, destroçou o bloco de pedra que cerrava a entrada da gruta e levou os vaqueirinhos aprisionados para um lugar seguro. Depois, enquanto os semideuses e vaqueirinhos cantavam suas glórias, regressou à sua aldeia pastoril de Gokula. E assim terminamos, o capítulo 37. Aqui vemos que o Sr. Kamsa, sabendo que Krishna e Balarama residiam, filhos de Nanda Maharaj, enviou. Aí começou mesmo a enviar os demônios lá para destruí-lo. Porém, Krishna, como sempre, sem orgulho nenhum, com humildade, matava os demônios. Esses passatempos têm essa característica de mostrar que nada pode se aproximar do poder de Krishna, Qualquer poder que a gente vê aí com essa gritaria toda, com essas ameaças, que se comparam com o relinchar desse cavalo ou com os gritos estridentes, do touro, do demônio do outro capítulo, assim, os demônios criam muita bagunça, gritando, falando alto, ameaçando de morte e tudo mais. Porém, o demônio, o devoto de Krishna, ele está com Krishna, ele não está incomodado pelas ameaças demoníacas. Quando você tem Krishna do seu lado, você tem todo o poder da existência. Além do que o poder dos demônios, ele só tem isso porque Krishna permite que eles tenham, para executar algum passatempo ou atividades aqui dentro desse planeta Terra, que é uma escola para forçar as pessoas a voltarem para o mundo espiritual, já que esse mundo aqui principalmente em Kali Yuga, é constituído de pessoas sob os modos da ignorância e da paixão, e a maioria das pessoas tem essa natureza demoníaca, aparente, mesmo que aparentemente pareçam pessoas boas, no fundo elas são egos inflados, Então, dessa maneira, Krishna derrotou esse demônio, Kishi. E aí também tem um fato interessante nesse capítulo de Narada Muni, que Narada Muni ele quer que Krishna mate logo Kamsa e entre logo na batalha de Kurukshetra e resolva toda a questão para que Krishna faça o seu plano da criação, ter essa perfeição de que todo mundo volte
né, para que todo mundo se espiritualize e volte para o mundo espiritual. E é interessante que um devoto puro como Narada, ele já conhece todo o passado, presente e futuro, porque ele está, como se diz, ele tem conhecimento do plano akáshico, né, que eles falam, os registros kármicos de todo o planeta, ou então os registros de todas as pessoas, é chamado ponto bindo, né, em outras filosofias. Então o planeta, o universo, tudo tem um ponto bindo, que é onde fica guardado os registros akáshicos de toda a existência, de tudo que vai acontecer, de tudo que está acontecendo, de tudo que aconteceu. Um devoto puro igual Narada, quando ele olha uma pessoa, ele já sabe assim, todas as encarnações que essa pessoa teve, por que ela está aqui agora, o karma dela, as atividades, né, pecaminosas e piedosas. Assim, um devoto puro compreende tudo, e ele demonstrou isso quando ele foi se encontrar com Krishna, e então ele já falou para Krishna o que ia acontecer, quais demônios que seriam mortos, o que ia acontecer, e falou também aqui num verso sobre a batalha de Kurukshetra, onde Krishna ia matar todas aquelas pessoas que estavam impedindo, né, o desenvolvimento das atividades espirituais nesse planeta. De modo que os semideuses e os devotos, eles ficam bloqueados, né? Ficam com medo desses demônios, porque o poder deles é muito grande. Mas Krishna vem para resolver a situação de um modo assim muito simples. Então, mostrando aqui que onde está Deus no coração, né, se o devoto tiver, então a vida dele se resolve facilmente, porque nenhuma influência negativa ou maligna pode entrar no coração daquele que está tendo pensamentos e sentimentos contínuos da presença de Deus, né, vivendo assim, rendido em serviço devocional. Um devoto assim é muito poderoso, nada pode atingir esse devoto, porque ele está sob o completo, né, controle e proteção de Krishna. E esses passatempos, eles mostram isso, né? Apesar de parecer uma história externa, mostra Deus dentro do nosso coração, vencendo facilmente qualquer influência demoníaca, qualquer poder místico ou magia, feitiçaria, bruxaria, né? Qualquer coisa assim que é lançado contra nós, algo que é muito comum aqui em Kali Yuga, não vai nos afetar, pelo contrário, né? Você vê que Krishna, ele vai com muita raiva em cima de quem está fazendo, né, mal ou pensando mal de seus devotos. E aqui também esse último demônio, né, que foi roubando os meninos, assim, tentando de forma astuta, né, roubar todos os meninos e depois no final matar Krishna, mas Krishna deixou rolar, né, essa história dentro da brincadeira que eles estavam falando, e aí simplesmente foi na direção desse demônio e matou assim, né, facilmente. E mesmo que esse demônio, né, assumisse uma forma assim, enorme, né, como uma montanha, como é descrita nesse capítulo, assim, Krishna agarrou essa montanha, vamos dizer assim, com os braços, e ele não teve nenhuma força contra o poder de Deus, mostrando que Krishna esmaga os seus devotos, né, que estão presos, né, nos seus fortes braços. Aí depois ele libertou os vaqueirinhos, né, e todo mundo partiu de novo para Gokula. Isso aí já parecia tão normal que os meninos nem se preocupavam, né? Os vaqueirinhos, né, os pastorzinhos de vaca estão na categoria de humor de amizade com Krishna. E aí tem esses humores, né, de estar sempre se divertindo com Krishna, e eles não temem nada, não temem. E aqui vendo, né, as atividades de Krishna, falando, né, que matou esse demônio, assim como sacrifica assim, um animal, né? Um animal não tem nenhuma defesa quando é morto em sacrifício. Mas como esse demônio morreu, né, na presença de Krishna, com Krishna abraçando, é como se fosse um sacrifício assim. E ele se purificou, né? Então, quando Krishna mata alguém, essa pessoa também é, de certa forma, purificada e abençoada. Então, tudo que Krishna faz é bom, né? Seja
naquilo que pensamos ser agressivo ou bondoso. Ok? Então espero que vocês tenham gostado. Todas as glórias são a Sri Radha Krishna Gaura Nitai, ao Mahamantra Hare Krishna, a todos os devotos reunidos a Srila Prabhupada Haribol.